Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós estamos ou continuamos, Senhor, na Tua presença, em Tua casa, neste lugar dedicado à adoração do Teu nome, e queremos não só por meio, Senhor, da nossa presença, mas sobretudo pela atitude de reverência e pela profunda atitude espiritual, Te louvar, engrandecer o Teu nome, mas também, Senhor, recebermos as bênçãos espirituais que Tu ainda tens reservadas para aqueles que em honestidade e sinceridade de coração Te vêm buscar. Por isso, bom Pai, neste momento pedimos-Te encarecidamente que perdoes os nossos pecados, que nos livres, Senhor, das nossas culpas e que possas desbloquear também o nosso coração, de maneira que a Tua palavra possa encontrar na nossa mente um lugar fértil para o seu desenvolvimento. Por isso, Senhor, vem através do Teu Santo Espírito falar à nossa mente, de maneira que as nossas emoções e o nosso ser possam ser transformadas por Ti. É o que Te pedimos humildemente em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos, e a todas as visitas que se encontram no nosso meio. Possam se sentir bem aqui na casa de Deus e um bom sábado a todos. Como aqueles que nos assistem pela internet, vamos iniciar o nosso culto entoando as estrofes do hino número 3.
Convido agora a todos os que puderem, por favor, se ajoelharem para orarmos. Graças, Senhor, por seres o nosso Deus eterno, Senhor, e por reinares, Senhor, reinares no teu trono. Que, Senhor, esta certeza nos possa trazer a segurança, a fé, a certeza absoluta, Senhor, de que somos teus filhos e de que, Senhor, tu nunca nos abandonas. Vem, Senhor, nos ajudar em cada problema da nossa vida a nunca nos esquecermos desta norma, Senhor. Que tu não fazes segredo, que tu nos ajudas em cada momento, assim que nós quisermos, em nome de Jesus. Amém. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Esta é a hora de mostrarmos a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. É a hora dos dízimos e das ofertas. Começamos sempre, primeiro, pelas crianças. Louvado sejas tu, nosso Pai, por todas as bênçãos que tu, dia após dia, semana após semana, derramas nas nossas vidas. Obrigado também por nos fazeres, por nos motivares, sábado após sábado, através dos dízimos e das ofertas, nós mostramos a gratidão por tudo o que tens feito. Que tu sejas o nosso guia, que tu sejas também o guia
destes recursos para que eles possam ser colocados à disposição daqueles que têm como missão proclamar o Evangelho. Que tu nos protejas e nos ajudes, que nos deixes sempre e que nos derrames sempre a tua bênção, mas que principalmente nos derrames o Espírito Santo cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom sábado, meus queridos. Vocês sabem, na vossa escola, qual é o menino mais simpático que existe? Quem é o mais simpático? Quem não sabe dizer? Todos. Todos são simpáticos. Uau! Quem é o menino mais obediente da vossa escola? Todos. Todos? Que bom! Que bom! Muito bem. Certo dia, um amigo da nossa irmã, Ellen White, que era um que usava assim uns óculos muito redondinhos, não sei se vocês já viram uma fotografia, e que tinha sido capitão. Como é que ele se chamava? O marinheiro. Ele tinha sido capitão do barco, o marinheiro. Como é que ele se chamava? Quem sabe? José Bates. Muito bem, João Pedro. O José Bates tinha-se reformado, não foi isso que a gente viu semana passada? E ele usava o seu tempo para fazer algo muito especial. Quem se lembra? Falava de Jesus às outras pessoas. Ele tinha descoberto uma mensagem muito importante, que até ali os adventistas não conheciam. Que mensagem era? Sobre o sábado. Então ele ia a todos os lugares falar às pessoas sobre o sábado. Até que um dia, quando o José Bates estava a dormir, Deus falou com ele através de um sonho. E nesse sonho, Jesus disse, olha, vai àquela cidade. José Bates pegou logo de manhã, quando acordou, foi e apanhou a primeira carruagem que saía para aquela cidade. Era puxada por cavalos, e lá meteu-se na carruagem e lá foi até à cidade. Quando chegou lá, perguntou, será que existem aqui adventistas? E havia um grupinho de 10 adventistas naquela cidade. E ele foi lá e mostrou-lhes na Bíblia aquele mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ele começou a estudar a Bíblia com aquelas pessoas. E ao final do dia, elas tinham a certeza que o sábado era o dia do Senhor. E era um dia muito especial. Por isso a gente hoje está aqui na igreja, não é? É um dia especial para vocês? É. No outro dia, José Bates voltou para casa. José Bates teve um outro sonho. Estava a dormir. E Deus falou com ele. E ele disse, olha, existe uma cidade muito especial, Battle Creek, que não tem nenhum adventista. E o José Bates acordou e pensei, vai ser mais difícil. Lá não tem nenhum adventista. Mas o José Bates tinha no seu coração que ia falar a todas as pessoas sobre Jesus, sobre o sábado, não era? Então, quando ele lá chegou, ele agora não podia fazer a pergunta, onde é que estão os adventistas? Pois não, não havia nenhum. Já sabia? Então ele fez uma pergunta. Ele lá chegou e disse, foi ao correio. O que é que se faz no correio? Põe-se cartas, não é? E o carteiro lá conhecia toda a gente, não era? Então ele foi lá falar com o carteiro e perguntou, qual é a pessoa mais honesta desta cidade? A pessoa mais honesta. O senhor carteiro podia ter dito, são todos. Mas ele não disse. Ele começou a pensar e disse assim, não, existe um senhor que é um mercador.
O mercador, ele vendia porta a porta as coisas. E só se sabem que naquele tempo, quando se vendia coisas porta a porta, sabem o que é que eles faziam? Acho que eles pediam dinheiro a mais. Eram pessoas que estavam habituados a vender mais caro quando pediam. E a tirar assim um dinheirinho extra. Mas esse senhor, o senhor Hewitt, ele não fazia isso. Ele era muito honesto. E o carteiro lembrou-se logo: olha, o senhor Hewitt é a pessoa mais honesta desta cidade. E então o José Bates disse: é mesmo com ele que eu vou falar. Porque uma pessoa honesta vai querer ouvir sobre Deus e vai querer obedecer a Jesus. Então ele foi lá bater à porta do senhor Hewitt e disse: olha, disseram-me que o senhor é a pessoa mais honesta desta cidade e eu tenho uma mensagem para si. Sabem que mensagem era? Que Jesus o amava muito e que tinha um dia muito especial que ele queria passar com a sua família. Ele queria lhe falar sobre o sábado. No sábado, aquela família poderia adorar a Deus de uma forma especial. E acreditam que ele passou a semana, o dia inteiro, foi só um dia, o dia inteiro. E o que aconteceu ao final do dia? Aquela família aceitou a Jesus de seu coração e começaram também a guardar o sábado. Se alguém perguntasse aqui na igreja, ou aqui na vossa escola, ou na vossa vizinhança, quem é a pessoa mais honesta daquele lugar ou daquela escola, será que eles diziam o vosso nome? Como é que será que nós somos conhecidos? Será que somos pessoas simpáticas? Será que somos meninos obedientes? Será que somos meninos que seguimos a vontade de Jesus? Vamos pensar e pedir a Jesus para que nos ajude a sermos boas pessoas e que possamos, quando as pessoas olham para nós, eles verem que somos amigos de Jesus. E se formos verdadeiramente honestos, vamos guardar o sábado de uma forma muito especial. Não para nos distrairmos, mas para fazermos a vontade de Jesus. E neste sábado, irmos ajudar alguém e, como José Bates fazia, falar a alguém sobre Jesus. Está bem? Eu vou pedir para a gente fechar os nossos olhinhos. Está bem? Fechar os nossos olhinhos e pedir: Jesus, obrigada porque tu nos amas tanto e ajuda-nos, a tal como aquele senhor Hewitt, a sermos pessoas honestas que queremos fazer a tua vontade. Ajuda cada criança a querer guardar o sábado de forma muito especial. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Então vamos agora para o pé dos papás. Espírito Santo, vem inundar meu ser, vem Espírito de amor, vem ser meu consolador, vem Espírito, vem Espírito, inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar, alívio e refúgio és para
Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar. Alívio e refúgio és para mim. Vem Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito. Quero desejar um bom sábado a todos os irmãos aqui reunidos, a todos aqueles que nos visitam neste momento, as boas-vindas. Vocês são muito bem-vindos. Sentimos-nos muito felizes com a presença de cada um daqueles que neste momento está conosco. É bom poder ver famílias que, enfim, se reúnem. É bom podermos encontrar rostos de pessoas que nos voltam novamente a visitar. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão conosco, aqueles que já há algumas semanas estão conosco. É por isso muito especial ter-vos aqui. E já agora eu gostaria de pedir o seguinte, que se algum dos membros habituais desta comunidade está perto de uma pessoa que nos está a visitar, por favor, dê-lhe, em nome desta congregação, em meu nome como pastor, dê-lhe um abraço, dê-lhe um cumprimento. Por favor, vamos cumprimentar-nos. Temos ali a Mónica, temos aqui o casal Moreira, temos lá atrás a Marlene, temos ali também um amigo que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Vamos lhe dar um abraço. Temos aqui, portanto, várias pessoas. Ok, é muito bom podermos estar juntos. Aqueles que habitualmente nos vemos, aqueles que habitualmente estamos aqui, por favor, somos uma comunidade de pessoas que estão a preparar-se para viver eternamente juntos e, por isso, por que não podermos, efetivamente, desfrutar a alegria de nos encontrarmos semanalmente e de podermos antecipar esta que será a experiência de vivermos um dia para todo sempre, sem precisarmos nos separarmos, sem precisarmos de aviões para andar de um lado para o outro, a encontrarmos-nos e a juntarmos, não é? É muito especial isto. Mas também há um motivo muito particular de alegria que esta comunidade, não sei se todos sabem, mas que nos faz neste instante também sentirmos-nos felizes e abençoados. Eu gostaria de chamar aqui à frente a irmã Maria, a mais nova bisavó desta igreja, a irmã Gorete, a mais nova avó desta igreja, e o seu marido, não sei se está por aí, irmã Gorete, o irmão Luís, está aqui, por favor, irmão Luís, venha aqui à frente também. Eles foram abençoados. Irmã Maria, venha também, por favor. Então, faça um esforcinho aqui. Esta família foi abençoada recentemente com o nascimento, e a irmã Lourdes também, ok? Irmão Luís, quando é que nasceu o seu netinho? Diga-me lá. Foi ontem. Foi ontem, muito bem. E foi o Gonçalo, não é? Gonçalo. Muito bem. O Gonçalo veio para servir como uma bênção, também para uma renovação da misericórdia de Deus a esta nossa querida família, não é? E o Gonçalo, que é o filhinho do Edgar Rubem e da Maria João, nasceu, portanto, ontem e nasceu com 2,7 kg, foi o que me informaram, não é? Foi. Graças a Deus por isso. Eu gostaria neste momento de orar com todos nós para agradecermos, e particularmente com a família aqui, para agradecer ao Senhor a sua manifestação de cuidado, porque tudo também correu bem com a Maria João durante
o nascimento do pequeno Gonçalo. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, humildemente diante de Ti para Te louvar, para Te agradecer pela bênção que é o nascimento de uma criança, pela renovação, Senhor, da Tua misericórdia aos Teus filhos, às famílias que Tu tens nesta terra. Que Tu possas, Senhor, fortalecer espiritualmente cada um destes queridos irmãos, dando-lhes, Senhor, a certeza de que Tu continuas a fortalecer e continuas a olhar para nós, dando-nos a oportunidade de um dia irmos viver eternamente contigo. É o que nós sentimos com o nascimento do pequeno Gonçalo. Que Tu, Senhor, possas fortalecer, sobretudo, os seus pais, o Edgar Rubem e a Maria João. Que, neste momento, Senhor, eles se sintam tocados e bafejados pela presença amiga do Teu Santo Espírito nas suas vidas. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos tudo. Amém, Senhor. Amém. Quem é que gostaria de saudar o Edgar e a Maria João, desejando-lhes as maiores felicidades? Muito bem, ok. Os pais e os avós, por favor, levem os cumprimentos desta igreja e as saudações aos jovens pais. E que Deus vos abençoe também na experiência agora de serem pais, de serem avós, aliás. Avós e bisavós também, não é? Muito bem. Que o Senhor possa abençoar-nos a todos. Antes de nós começarmos a meditação desta manhã, eu gostaria de mais uma vez vos convidar a que buscássemos a orientação do Espírito do Senhor para o assunto que Ele tem para nós nesta manhã. Eu gostaria de convidar-vos a mais uma vez curvarmos a nossa cabeça e agora pedir que o Espírito do Senhor nos fale ao coração e nos fale à nossa mente. Senhor Deus, nós sabemos que tens nesta manhã algo ainda muito especial para nos dizeres. E queremos pedir-te com muita honestidade, Senhor, que através da presença do Teu Espírito, do Santo Espírito, possas repreender o inimigo, de forma que ele não tenha acesso nem à mente e nem ao coração de cada um de nós. Se existe algum sentimento, Senhor, que nos perturba a consciência e que nos leva a estarmos com algum tipo de ansiedade, que neste momento, bom Pai, este sentimento seja retirado de nós, de forma a que possamos estar em completa sintonia contigo, de forma a ouvirmos verdadeiramente aquilo que tens para nos ensinar nesta manhã. Te pedimos humildemente isto, não porque mereçamos, mas é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós ousamos comparecer diante do Teu trono de graça para implorar esta bênção. Amém, Senhor. Amém. Aos nossos amigos que nos acompanham na internet, eu gostaria de desejar, acima de tudo, um bom sábado e que neste momento possam ter a Bíblia também diante de si para acompanharem o que a palavra do Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Vamos abrir, portanto, no livro de Provérbios, no capítulo 29, e vamos ler o verso 18. Provérbios, capítulo 29, o verso 18. O livro de Provérbios é relativamente fácil de ser achado porque está mais ou menos no meio da Bíblia, um pouquinho para a frente do livro de Salmos. Livro de Provérbios, capítulo 29, o verso é o verso 18. Eu gostaria inclusive de pedir que não só os adultos, mas inclusive as crianças que trouxeram a sua Bíblia pudessem neste momento também acompanhar os vários textos que nós temos a estudar. O assunto de hoje é um assunto importante e transversal a todas as gerações que aqui se encontram presentes. Por isso, eu gostaria que todos, sem exceção, pudessem acompanhar o tema desta manhã. Meus queridos amigos, este assunto é de tal forma importante que Deus dá-lhe uma atenção e uma importância toda especial. Por isso, neste momento, eu gostaria que as crianças que têm a sua Bíblia pudessem, por favor, sentar-se no seu lugarzinho, atentos, lendo, portanto, os vários textos que nós vamos ler. Talvez até se pudessem sentar no próprio banco, para nós, então, todos, agora acompanharmos o assunto que Deus tem para nós. E deixem-me dizer-vos uma coisa, meus amigos. Deus não quer falar apenas aos adultos
E Deus não falou apenas às crianças no momento da bonita história que a Filipa nos trouxe. Deus tem um recado para cada um dos seus filhos que está aqui. E filhos de Deus são os pequenos, são os grandes, são os com cabelo branco e os sem cabelo também. Todos são filhos de Deus, ok? Então vamos ler o que a Bíblia tem neste momento. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando vamos ler a palavra de Deus, estamos a ouvir o próprio Deus dirigir-se a nós. O timbre da voz pode ser às vezes o timbre da voz do pastor, mas as palavras são do Senhor. Por isso elas têm um significado e uma importância toda especial. Provérbios, capítulo 29, verso 18. Todos temos a Bíblia então? Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Sabem, o título da nossa meditação hoje é a profecia e a saúde espiritual do povo de Deus. E é uma pergunta que nós devemos fazer neste momento com muita honestidade. Uma pergunta que devemos fazer ao Senhor com toda a importância e com toda a urgência. Por que razões um povo sem orientação profética está condenado ao fracasso espiritual? E a pergunta é simples. Miguel, Valdemar, Sônia, esqueci-me do nome da Margarida, Inês, cada um dos pequenos que estão espalhados aqui. Por quê que o povo de Deus sem orientação profética está condenado a fracassar? Já pensaste nisso, Mariana? Por que nós, sem a orientação de um profeta, estamos condenados ao fracasso espiritual? Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 20. Meu amigo, se este texto não está sublinhado na sua Bíblia, por favor, marque-o com uma cor bem viva assim que puder chegar em casa. Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso 20. Vamos encontrar ali o rei Josafá a dizer algo que é de extrema importância para o povo, mas sobretudo para cada um de nós. Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso 20. E olhem só, aqui nós começamos a encontrar a resposta para a pergunta que fizemos há pouquinho. Por que um povo, por que as pessoas que seguem a Deus, quando não estão sob orientação profética, estão condenados ao fracasso? Eu gostaria que todos aqueles que têm Bíblia neste momento pudessem ler. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. É importante que cada pessoa acompanhe os textos que nós vamos ler hoje. É o Senhor nos dirigindo a sua orientação. Este é um assunto de grandíssima importância. Josafá diz o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E aí saíram eles e pôs-se Josafá em frente e disse: ouvi, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esta é a razão pela qual Deus nos recomenda que nós busquemos a orientação profética. Quando nós confiamos no Senhor, estaremos seguros. Quando nós acreditamos na voz dos seus profetas, naqueles a quem o Senhor manda mensagens ao seu povo, aqueles que são os transmissores da orientação e das verdades vindas do próprio Deus, o povo que escuta e que aceita e que reconhece a orientação profética, a orientação de Deus através dos seus servos, este povo inteligentemente está a colocar-se em condição de obter prosperidade espiritual. E mais do que isso,
O povo que segue a orientação de Deus, que nos vem através dos seus profetas, recebe também, muitas vezes, bênçãos de natureza material, em forma de saúde, em forma de bem-estar, em forma de uma vida feliz, de uma vida mais bem ajustada. É uma atitude de inteligência, e repito, é uma atitude de inteligência seguirmos a orientação dos profetas. Agora, talvez alguns de vocês estejam a dizer, mas pastor, você recorda-se daquele texto no livro de Mateus, no capítulo 24, em que Jesus diz, cuidado com os falsos profetas. Muito bem, esse é um assunto que eu gostaria que você, na sua própria casa, pudesse estudar. Quais são as características, quais são as indicações bíblicas para conhecermos entre o verdadeiro profeta e o falso profeta? Nesta manhã, nós não vamos ter tempo para ver este assunto de uma forma mais detalhada, mas de qualquer das formas, nós temos condições de encontrar isso na Bíblia. E eu gostaria que, como tarefa de casa, cada um de nós pudesse estudar o que é que a Bíblia diz a respeito das características do verdadeiro profeta e do falso profeta, para que nós não nos deixemos enganar pelos falsos profetas, porque o que Jesus nos diz, o que o profeta, ou melhor, do que o rei Josafá disse, é que o povo será bem-sucedido se confiar em Deus e o povo estará seguro, efetivamente, se confiar no Senhor e prosperará se, efetivamente, confiar nos seus profetas. É verdade que são os verdadeiros profetas, não os falsos profetas. Não os videntes, não aqueles que têm a pretensão de adivinhar o futuro. Portanto, aquilo que o Senhor realmente quer de si e de mim, meu caro irmão e amigo, é que nós possamos, efetivamente, buscar em Deus e nas orientações que Deus dá através dos seus servos a verdadeira prosperidade espiritual. E para nós entendermos como realmente um povo pode cair em profunda decadência espiritual, se não seguir a orientação profética, eu gostaria de ver convosco 3 exemplos bíblicos. Um deles é um exemplo coletivo e 2 outros são de natureza pessoal. O que nos leva, portanto, a perceber o seguinte. Eu não vou ler o texto bíblico, mas nós vamos falar de histórias que são bem conhecidas. Recordam-se do ministério profético de Elias. O caso do profeta Elias. Recordam-se o que é que tinha acontecido? O povo de Israel gradualmente foi desistindo da adoração de Jeová. E desinteressaram-se pelos altares do Senhor. Os altares começaram a entrar em decadência, em ruína. As pessoas começaram a buscar outros interesses. Inclusive, as pessoas se interessaram por adorar outros deuses e começa a adoração a Baal, começa a crescer em termos de prestígio. A Bíblia diz-nos, inclusive, que os próprios profetas de Deus começaram a ser perseguidos. E chegou uma altura que só Elias tinha ficado. Agora, então, o que é que acontece? Diante desta decadência espiritual, desta decadência moral, Deus resolve chamar a atenção do povo, fazendo-os perceber a gravidade daquilo que eles estavam a viver. E a seca de 3 anos e meio que veio, não foi simplesmente um castigo de Deus. A seca de 3 anos e meio que veio, meus queridos amigos e irmãos, foi uma dramatização, uma materialização daquilo que estava a acontecer espiritualmente com o povo. Por terem abandonado Deus, eles estavam a secar espiritualmente. E o que Deus fez foi-lhes mostrar, na prática, aquilo que estava a acontecer no seu coração. Segundo exemplo, nos tempos do rei Saul, o rei que outrora tinha sido abençoado e consagrado ao ministério do serviço e da direção do povo de Israel, persistentemente tinha seguido o caminho da arrogância. Tinha se tornado orgulhoso e pretensioso a ponto de várias vezes fazer aquilo que o profeta Samuel lhe tinha dito que não era para ele fazer. E desta forma, o que é que acontece? O rei torna-se, em algum momento, de tal forma ensimesmado que a única coisa que para ele importava era o seu bem-estar.
E ele torna-se de tal forma egoísta, orgulhoso, presunçoso, que, ao saber, por exemplo, que Deus tinha escolhido um substituto para a sua dinastia, ele passa a persegui-lo. E temos aí aquela situação lamentável do povo, aliás, do exército de Israel, muitas vezes perseguindo o próprio Davi, que havia sido ungido por Deus para ser rei no lugar de Saul. Sabe, meus queridos irmãos e amigos, há uma coisa importante. Quando nós deixamos de ouvir, de atender à orientação de Deus, o que muitas vezes acontece é que nós nos tornamos escravos e reféns do nosso próprio orgulho. E a inveja toma conta de nós. Sentimentos indignos vão se apoderando do nosso coração, muitas vezes levando-nos a que nós mesmos nos arrastemos de forma vertiginosa para uma situação de decadência espiritual, que muitas vezes o que vai resultar é numa completa destruição. Recordem-se do fim da história do rei Saul. Ele vai para uma guerra que sabia que estava perdida, uma guerra, uma batalha onde ele sabia que não tinha a presença de Deus. E qual é o seu final? Meus irmãos, um rei que tinha sido consagrado por Deus para ser o dirigente da mais importante nação do mundo. Não eram os que tinham maior influência geopolítica, mas era o povo que Deus tinha escolhido para ser o representante de Deus na terra. Este rei morre, não às mãos dos seus inimigos, com honra e com brio, com coragem. Ele mesmo tira a sua própria vida. O desespero toma conta da vida de Saul. E, meus queridos, acreditem, muitas vezes o que acontece na vida de muitas pessoas que recusam a orientação de Deus é justamente isso. É o desespero. É o profundo sentimento de abandono, não de Deus, mas porque elas fugiram de Deus. E se você não quer chegar à experiência dolorosa do rei Saul, enquanto é tempo, meu querido amigo, recorde-se de que há um Deus que o continua a chamar, que o continua a apelar no sentido de que você e eu escutemos a orientação profética. Porque acreditem que o seu fim, ou o fim daqueles que não seguem as orientações de Deus, poderá muito bem ser esse, uma situação de profundo desespero, porque Satanás tem prazer em torturar, em esfrangalhar a vida daqueles que um dia estiveram do lado do Senhor. O terceiro exemplo que gostaria de estudar convosco é a história do servo de Eliseu, Geazi. A sua história está contada no capítulo 5 de 2 Reis, nos versos 20 ao verso 27. Nós não vamos ler essa história porque nós a conhecemos bem. Geazi era o servo de Eliseu, por altura em que o profeta é consultado pelo general Naamã. E neste momento, a Bíblia diz-nos que, e vocês conhecem a história, o profeta recomenda ao general sírio que vá até ao Rio Jordão para se mergulhar 7 vezes, a fim de ser curado da sua lepra. Mas Naamã, como ditavam as boas regras da antiguidade, leva como um presente para aquele que lhe pudesse dar a cura e o restabelecimento da saúde, leva um grande presente em ouro, em prata, em dinheiro e, sobretudo, em vestidos, para que ele pudesse recompensar aquele que lhe desse a cura. Quando Geazi vê que o sacerdote, aliás, que o profeta Eliseu não faz questão de ficar com absolutamente nada do que o general Naamã levava, ele, seduzido por aquele desejo de lucro e de, quem sabe, de uma vida fácil, vai atrás de Naamã e pede-lhe para que lhe dê os vestidos, o ouro e a prata. E Naamã, de boa vontade, entrega isto. Mas é interessante que nós sabemos qual foi o resultado. Assim que Geazi chega junto do profeta novamente,
pensando de que este nada sabia a respeito da sua patranha, Eliseu lhe diz: a lepra do general passa a ser tua agora. Aquela lepra apenas era uma materialização da lepra espiritual que Geazi já tinha no seu coração, a ponto de o impedir de entender e de aceitar a clara e expressa vontade de Deus que tinha sido manifestada nas palavras do profeta. Meus queridos irmãos e amigos, é algo triste e doloroso quando vemos que muitas vezes cristãos modernos têm exatamente as mesmas características do Geazi, servo de Eliseu. É lamentável ver quando um crente em Jesus se permite deixar-se seduzir pela expectativa do ganho fácil. Este desejo é muitas vezes baseado em sentimentos que são como, por exemplo, um profundo e intenso egoísmo, uma confiança ou uma falta de confiança na providência divina e ainda uma cegueira espiritual que impede este crente de ver para além do mundo, para ver que existe uma Canaã celestial a ser conquistada, um reino eterno a ser alcançado. Nós lembramos-nos do texto de São João, capítulo 14, verso 1 a 3, que muitos de nós conhecemos de cor. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei novamente e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês possam estar também. O Senhor fez-nos essa promessa. E por que muitas vezes, meus queridos irmãos, nós andamos atrás de ganhos materiais? Nós andamos atrás de... Às vezes eu fico triste quando imagino, por exemplo, que um cristão possa, por exemplo, estar nestes dias em que se anuncia, por exemplo, os jackpots, não é? Possa estar a lançar a sua sorte nestas coisas. Meus queridos irmãos, isto, diríamos assim, não tem nada a ver com aqueles que estão à espera de viver eternamente, viver nas delícias eternas. Entendem? Nós, como cristãos, esperamos novos céus e nova terra. Nós esperamos viver de acordo com a vontade de Deus. Nós esperamos confiar no Senhor. O Senhor prometeu bênçãos, não só de prosperidade, mas também de garantia de sobrevivência àqueles que nele confiarem. E quando fazemos isto, é como se de alguma forma estivéssemos a atrair a própria confiança na providência divina. Algum tempo atrás, conversando com uma pessoa, perguntei-lhe: já imaginou se, por exemplo, em determinado momento, ganhasse de uma hora para outra 100.000 euros? O que é que faria? E a pessoa os olhos começaram a brilhar. E normalmente o que nós pensamos, se ganhássemos de repente uma grande quantidade de dinheiro, o que é que faríamos? E começámos a pensar, fazíamos isto, comprávamos aquilo. A grande questão não é o que é que fazemos com o dinheiro que eventualmente tivéssemos, mas sim, aonde é que está o nosso coração? Meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia mostra-nos que temos uma eternidade a ganhar. Ainda que haja um jackpot de muitos milhões de euros, isto não valerá nada no dia em que Jesus voltar. No dia em que Jesus retornar, isto será insignificantemente nada comparado com o que eventualmente o Senhor tem para nos oferecer. Esta é realmente a sua esperança? É você realmente um adventista? Aquele cristão que espera Jesus voltar? Aquele cristão cuja vida está baseada num sentimento de felicidade, como dizia o apóstolo Paulo, a bem-aventurada esperança da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo? Meus queridos amigos, isto é algo que nos deve efetivamente fazer pensar. Estes 3 exemplos que nós acabamos de estudar são exemplos emblemáticos das causas da negligência na orientação profética e dramatizam de forma impressionante o resultado
os resultados inevitáveis na vida daqueles que temerariamente escolhem desviar-se do Senhor. Sempre que o povo de Deus rejeita a instrução, a orientação profética, caiu nas mais abjetas superstições. E muitas vezes acabou por praticar formas religiosas que o próprio Deus proibia. E lembrem-se de situações em que o povo se dedicou à adoração de ídolos que eram verdadeiramente aberrações religiosas, onde os próprios filhos eram sacrificados aos ídolos, em que os mortos ou os espíritos dos mortos eram consultados. O povo de Deus foi solenemente avisado em que não deveriam nunca consultar os espíritos dos mortos, porque esta era a forma mais direta de se falar com o inimigo de Deus. E Deus tinha punido com morte aqueles que assim fizessem. E o povo de Deus, quando se afastava da prática e da orientação profética, acabava justamente por cair neste tipo de situações. E meus queridos amigos e irmãos, acreditem que esta não será uma situação diferente que acontecerá na vida de qualquer um de nós, se esta for uma realidade na nossa existência, se nós negarmos a orientação profética de Deus na nossa vida. O povo de Deus, quando se afastou da orientação profética, tornou-se escravo dos povos que eles mesmos tinham sido destinados a governar. Isto é interessante. E, meus caros amigos, Deus nos dá orientações muito precisas hoje. Se nós não seguirmos estas orientações, nós mesmos acabaremos por cair vítimas dos próprios problemas que Deus nos quis alertar e ajudar a evitar através da orientação que está na Bíblia e que está no legado profético que nós temos no Espírito de Profecia. Caro amigo, meu caro irmão, quantas coisas nós podemos evitar, quantas bênçãos nós podemos obter se estudarmos realmente aquilo que o Senhor deixou para nós, se seguirmos exatamente aquilo que Deus nos orienta. E por fim, quando o povo de Deus se esqueceu de seguir a orientação dos servos do Senhor, dos seus profetas, enveredou por caminhos de orgulho e de presunção espiritual, levando a nação a não ver quão longe estava de Deus e quão fundo mergulhara no pecado e na devassidão moral, a ponto de estarem tão cegos e surdos à vontade de Deus que não compreendiam já que estavam numa completa subversão de valores. Quantas vezes, meus irmãos, hoje ouvimos as pessoas dizerem: mas eu não vejo mal nenhum em fazer isto ou fazer aquilo. Quando a pergunta ou a afirmação não deve ser esta: eu não vejo problema nenhum. Mas o que é que Deus realmente pensa a respeito disto? Não é a nossa opinião, meu caro irmão e amigo, que conta. É a opinião de Deus. O que é que Deus pensa a respeito deste assunto? O que é que Deus pensa a respeito da forma como eu me devo comportar, da forma como eu devo me conduzir, dos valores que eu tenho na minha vida? Esta é realmente a pergunta. O que é que Deus pensa sobre isso? Mas, meus queridos, não existe, pela grande graça de Deus, não existem só aspectos negativos. E eu gostaria que pudéssemos agora ir a 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 3. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Encontramos ali a indicação de qual é o significado e o sentido da profecia. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Todos têm o texto aberto aí? Por favor. É importante que cada pessoa esteja a ver este texto. Ele é fundamental hoje naquilo que o Senhor nos quer dizer. Para que serve a profecia? Para que serve a profecia para si, meu querido irmão e amigo? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens. A profecia é para si, é para mim, é para cada um de nós, meu querido irmão e amigo. Edificando, exortando e consolando. Deus quer lhe falar assim, meu querido irmão, hoje, individual e pessoalmente. Deus quer falar assim, meu querido amigo, que você que neste momento está aí atrás da sua tela do computador, Deus quer falar consigo.
e quer lhe dizer muito claramente o seguinte, que Ele tem um projeto para a sua vida, ajudando-o a crescer espiritualmente, de forma harmoniosa, de forma consolidada, de forma consistente. Se você sente que a sua vida não está a correr tão bem quanto devia, que as suas lutas continuam a ser sempre as mesmas, é porque Deus tem um plano e quer ajudá-lo a vencer onde até agora você tem sido fracassado. Mas ainda, Deus, através do ministério profético, não só quer nos ajudar a crescer, edificando-nos pessoal e individualmente, como também como igreja, mas Deus quer também nos exortar. Muitas vezes nós precisamos de orientação. Nem sempre fazemos as coisas certas, nem sempre agimos da maneira correta, por isso precisamos ter orientação, exortação, e Deus é especialista nisso. Deus muitas vezes nos chama a atenção de uma forma carinhosa, de uma forma solene, mas também às vezes de uma forma intensa, fazendo-nos perceber que precisamos mudar o nosso comportamento. E o ministério da exortação faz parte do exercício da orientação profética. Mas o texto continua dizendo que o ministério profético também se manifesta através do dom da consolação. Deus quer-nos, meus queridos amigos, no meio das fatalidades e das dificuldades desta vida, Deus quer nos dar conforto, quer restaurar em nós a fé, quer continuar a intensificar em nós a esperança de que temos um céu a chegar, uma vida eterna a alcançar. E Deus quer nos continuar a motivar nesta caminhada para o céu. Por vezes nós sentimos-nos desanimados. E não há pecado em nos sentirmos desanimados. Muitas vezes nós nos sentimos deprimidos, decepcionados. Queridos, não é pecado nós sentirmos isto. Mas é por esta razão que Deus, através do ministério profético, nos dá força, nos dá poder, através justamente do entusiasmo com que a revelação está ao nosso alcance. Não é pecado sentir-se desanimado, mas é pecado não buscar a orientação profética através do estudo da palavra de Deus. Isto sim é pecado. Gostaria de ver consigo 3 bons exemplos. Um deles vamos apenas citar porque o tempo já vai avançado. Lembram-se quando a rainha de Sabá visitou Jerusalém? E depois dela ter ouvido Salomão falar, depois dela ter visto a forma como a sociedade hebraica, a sociedade judaica estava estruturada, qual é a afirmação que ela faz? Ela diz, bendito seja o nome do Senhor, e benditos sejam os teus servos que te têm a ti como rei. Meus queridos irmãos e amigos, quando o Senhor está presente, sendo o líder da nossa vida, qual é o resultado? Nós somos abençoados. E as pessoas sentem esta bênção na nossa vida. E as pessoas louvam o nome de Deus e reconhecem o privilégio que temos em ser filhos de Deus. Mas o último exemplo que eu gostaria de ver convosco encontra-se no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, o verso 42 em diante. Este é um tempo fantástico, um período de ouro na história da igreja cristã. Atos capítulo 2, verso 42. Quando Deus está na direção, o resultado é algo simplesmente fantástico. Atos capítulo 2, verso 42 diz assim: e perseveravam os cristãos na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus queridos, este é o resultado de um povo cuja orientação profética é seguida à risca. Meu querido amigo, Deus criou-o suficientemente inteligente para você e eu fazermos as nossas próprias escolhas.
Mas se Deus nos fez inteligentes para nós entendermos a sua vontade pelos recursos mentais e intelectuais que Ele nos dotou, a pergunta é: por que precisamos de orientação profética? Precisamos de orientação profética pelo que já vimos, porque é justamente na orientação profética que o Senhor retroalimenta, reforça e intensifica o benefício e o conhecimento da sua vontade. E o resultado final, Mateus capítulo 24, verso 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso 24, o capítulo em que Mateus conta a respeito do sermão profético que Jesus faz aos seus discípulos. Mateus, capítulo 24, verso 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Outras Bíblias dizem, se possível, os próprios escolhidos. E a pergunta, meu irmão, é: por que que os eleitos, por que que os escolhidos não serão enganados? Porque eles conhecem muito bem o que está aqui neste livro. Porque eles sabem muito bem que é importantíssimo seguir a orientação que Deus deixou na sua palavra. Por isso, meu querido irmão e amigo, se você quer ter a sua fé fortalecida, neste momento crítico em que nós estamos a viver os últimos momentos da história da Terra, está nas nossas mãos, está nas suas mãos, nas minhas mãos, a chave para podermos encontrar a salvação. Deus não quer que você continue a brincar às igrejas. Deus não quer, meu querido irmão e amigo, que nós continuemos a brincar de ser cristãos. Não é mais tempo de estarmos a fingir que estamos aqui a preparar-nos para a eternidade. Isto não é uma conveniência social. Deus não brinca com a salvação de nenhum de nós. Deus nunca brincou, o Senhor nunca brincou com a sua salvação, meu querido amigo. Deus leva tão a sério a salvação que esteve disposto a que Jesus viesse a este mundo comprar o direito à vida eterna com a sua própria vida. É por esta razão que Ellen White, serva do Senhor, nos recomenda que nós deveríamos passar por dia, pelo menos 1 hora, a meditar sobre os últimos momentos da história da vida de Cristo. Porque neles nós compreenderemos a importância e a gravidade com que Deus vê a questão da nossa própria salvação. Neste momento, meu querido irmão e amigo, aquele povo que um dia foi conhecido por ser o povo da Bíblia, está no momento de nós resgatarmos novamente o conhecimento da palavra de Deus na nossa própria vida. Está no tempo de nós podermos resgatar novamente em nós a capacidade de entendermos e de aceitarmos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Deus quer isso para si. Deus quer isso para cada um de nós. E no momento em que nós seguirmos a orientação profética, que nós estivermos disponíveis a tal, vamos ver as bênçãos do Senhor serem derramadas de uma forma poderosa em nós e na nossa congregação. Amém? É isto que Deus espera de si e de mim. Que Deus nos ajude a colocarmos como prioridade na nossa vida o conhecermos a palavra, a orientação de Deus para a nossa existência. Que Deus o abençoe, meu querido irmão. Que Deus possa, nesta manhã, ter despertado em si a consciência do momento e da importância do estudo da sua palavra. Amém. Chegou a hora de terminar o culto desta manhã e vamos louvar o nosso Deus com alegria, o hino 262. We
Nosso grandioso Deus que habitas nas alturas dos céus, mas que maravilhosamente te fazes presente entre nós por meio do teu Santo Espírito, ó querido Deus, neste momento. Nós queremos agradecer-te porque tu não nos deixaste à mercê da nossa própria ignorância e das vicissitudes da existência humana, mas nos cercaste de sabedoria, de orientação através da tua palavra, através da orientação profética, que pode garantir o crescimento espiritual e o desenvolvimento saudável da tua igreja, de forma que nós possamos herdar a vida eterna com certeza e com garantia. Por isso, bondoso Deus, te pedimos neste momento que tu possas ajudar-nos a continuarmos a perseverar no estudo da tua palavra, a buscar nele ou nela a orientação para as nossas necessidades. Querido Deus, para cada um de nós tu já providenciaste uma solução, uma saída. E para isto, bom Pai, nós te pedimos que tu nos ajudes a apegarmos-nos às oportunidades que tu nos dás de conhecermos mais a tua palavra, de estudarmos mais as Escrituras, de encontrarmos nela, sobretudo, a força e a motivação para permanecermos firmes até a vinda de Jesus. E é em seu nome que nós oramos, pedindo e agradecendo tudo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Neste momento, nós gostaríamos de pedir a todos aqueles que nos visitam, aqueles que estão conosco, que possam, portanto, ser cumprimentados pelo nosso irmão Miguel à saída, que ele estará em representação da Igreja a cumprimentar e a saudar todos os nossos visitantes. E pedimos aos membros batizados desta Igreja que permaneçam por mais alguns instantes, que gostaríamos de partilhar convosco algo que precisamos, portanto, do vosso apoio e do vosso conhecimento. Por isso, as visitas estarão a ser despedidas pelo irmão Miguel e aos membros batizados desta Igreja pedimos então que aguardem mais alguns instantes para este momento, este comunicado que gostaríamos de partilhar com a Igreja. Vamos pedir, portanto, àqueles que permanecem que possam estar em atitude de reverência, em silêncio, porque ainda permanecemos dentro da casa do Senhor.